Olá pessoal, esse quarto episódio é focado totalmente na história do Paulinho Vilhena e na sua luta contra a calvície. É um case super importante porque o Paulinho é uma pessoa midiática e os espectadores puderam acompanhar diversas fases da sua calvície que estava em evidência nas novelas da TV. Paulinho teve muitos problemas com procedimentos inestéticos que não deram certo desde muito jovem, mas o resultado que ele conseguiu hoje é surpreendente. Mudou a vida dele. Então vamos ver? Bom, hoje eu vou contar tudo sobre a minha experiência, os perrengues que passei com o meu problema de calvície até conseguir milagrosamente resolver o meu dilema. Não tem milagre, Paulinho. Hoje é só procurar bons profissionais que a técnica de transplante capilar evoluiu demais. Eu acredito que a técnica de transplante capilar evoluiu mais nos últimos 5 anos do que em toda a sua história. Eu boto fé e boto a boca no mundo para dizer a todos vocês que eu adoro falar dessa juba toda aqui. Porque eu adquiri a duras penas, mas sempre e principalmente através do encontro com bons profissionais. No caso, o Tony, esse cara que me salvou depois de tantas dificuldades, tantos pesares e tantas tristezas, eu diria. É bom as pessoas saberem pelo que eu passei, porque a minha história pode, e eu acho que vai incentivar muito a alertar as outras pessoas. É isso aí, a palavra que o Paulinho falou, alerta. Nós vamos fazer dessa sua experiência, Paulinho, e da minha também, que nós já contamos no episódio anterior, um exemplo para que as pessoas saibam que muitas vezes o caso delas ainda tem solução. E como evitar técnicas não tão eficazes e como evitar principalmente maus profissionais. Perfeitamente, doutor. Isso é essencial para se obter um bom resultado. O momento certo e o profissional certo. No meu caso, eu estava sempre tão desesperado que achava que qualquer técnica seria boa, porque eu só queria ter mais cabelo. É isso, Paulinho. E é normal, você era muito jovem na época. E jovem tem pressa. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Pressa que às vezes leva... Que é inimiga da perfeição. Queremos a gente quer tudo pra ontem, né? Quando eu percebi que meu cabelo tava caindo pra caramba, foi, horrível. Eu muito jovem, modelo, ator, já fazia o programa Sandy Júnior na Globo. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Essa foto, eu ainda não tinha feito procedimento nenhum. Você tinha quantos anos aí, Paulinho? Aí eu tinha uns 19 anos. Isso era o programa piloto do programa Sandy Júnior. Isso foi feito em 98. Estou ali bem no meio da minha cabeça ali, você vê uma rarefaçãozinha. Aqui, né? Que é... pode ser talvez um jogo de luz, alguma coisa. Mas não te incomodava ainda? Não, nem um pouco. Mas desse período pra frente foi que as coisas começaram a acontecer. Aqui... Aí eu já tinha feito, se eu não me engano, um primeiro procedimento, ou 2 procedimentos. Que se misturava ao seu, você jogava o cabelo um pouco pra frente. E você vê que tem um corte ali, ó, que eu faço ele meio que em diagonal para jogar um pouco da franja para um lado. Aí... Você vê que o meu cabelo estava bem dividido no meio e escorrido até o ombro, né? Para esconder. No caso, esse cabelo era da Sandy, mas aí ainda era o meu cabelo todo natural, não tinha feito nenhum procedimento. Aqui era a novela que a gente citou anteriormente. Aí a novela anteriormente. Coração de Estudante, que eu tinha feito já o procedimento, o primeiro. Eu construí uma história, Tony, para falar para o diretor que eu teria que usar essa faixa. Eu disse que eu tinha sofrido um acidente. Olha, eu tinha loucura, perdido um pedaço, tinha escalpelado assim por conta do acidente, eu tinha batido no vidro, porque... Ia ficar uma cicatriz e para esconder a cicatriz... uma cicatriz e eu contei essa história toda, fiz esses dreads, fiz essas cordas, enfim, e usei essa bandana para tapar, né, o resultado, que até então não era um resultado que eu esperava, porque ainda estava crescendo e eu fiz naquela ânsia da juventude de querer fazer tudo rápido. Eu fiz antes de começar a novela, então eu tive que usar e usei durante a novela inteira. Ele teve que usar a bandana a novela inteira, ele ficou preso a essa bandana, né? Sim, exatamente. E aí o famoso Domingo Salvador, da novela Império, que eu queria que você contasse um pouco dessa história do Domingo Salvador com a sua cicatriz. Como é que foi esse lance? Na verdade, aí foi o momento que eu assumi todo esse problema nesse personagem, porque eu nunca tinha falado sobre nenhuma cirurgia, eu nunca tinha exposto a minha cicatriz
e eu usei o personagem como um porta-voz de tudo isso, porque ele proporcionava essa imagem, essa figura. O Domingos Salvador era um artista plástico que sofria de esquizofrenia. Então eu achei que a cicatriz ela comporia bem o personagem. Então eu decidi raspar a cabeça, deixar a cicatriz à mostra, fazer esse corte um pouco mais artista e ousado, porque eu acho que tinha a ver com o personagem, e me deu a liberdade de assumir. Libertou. Exatamente, porque as pessoas começaram a perguntar sobre a cicatriz, de onde ela vinha, e eu tive a liberdade de falar que foi por conta de um transplante que não foi bem sucedido. Então, isso aqui é uma matéria que saiu em vários jornais, em que você diz assim: Paulinho Vilhena sobre implante de cabelo. Você disse essas palavras? Ganhei cicatriz, você diz aqui. A cicatriz é minha, eu que fiz. Na verdade, é fruto de uma cirurgia de implante capilar que não deu certo. Ganhei a cicatriz e não ganhei cabelo. Abstraí e botei para jogo no personagem. Você disse isso. Em conversas que eu tive com você, você ficou meio naquela época desacreditado do transplante, né? Obviamente. Totalmente. Nesse momento, eu já não mais tinha uma esperança de ter uma cirurgia que me proporcionasse novamente ter cabelo. Depois de tantas tentativas frustradas, é normal. E quem diria que hoje você está cotado para fazer o John Wick 4? Paulinho recebeu recentemente o telefonema do Keanu Reeves, que machucou o joelho, e Paulinho está sendo cotado para fazer a sequência de John Wick, John Wick 4, agora vai ser ele. Mas olha só, quem diria, hein? Se não fosse tu, meu querido, eu ia estar lá na Turquia, voltando para mais uma vez você arrumar o problema dos outros. Capaz de não dá para arrumar, né? Porque daí eles iam detonar a sua área doadora. Mas vamos lá, Paulinho, é o que todo mundo quer saber. Nos conte, a gente contou brevemente, mas nos conte com calma, esse episódio vai ser todo do case do Paulinho. Como começou a sua saga em busca de soluções para a calvície sua, Paulinho? É o seguinte, eu era bem jovem, tinha uns 20 anos, quando eu comecei a perder o cabelo. Já trabalhava na televisão, fazia comerciais, trabalhava como modelo. E aí eu fui um dia acampar com uma turma, né, de amigos mais velhos, né, amigos dos meus pais. E aí eu devia ter uns 22, 23 anos, eles deviam ter uns 40, 45, por aí. E eu percebi que um amigo do meu pai tinha feito implante. Era como ele falava na época, né? Implante. Porque o cabelo dele estava mais cheio e tinha algo estranho ali, que você não consegue identificar bem, mas eu me lembrava que ele tinha menos cabelo anteriormente. Então você percebeu que esse amigo do seu pai tinha feito o transplante e você gostou do resultado dele? Não sei dizer direito se eu gostei ou não gostei, mas eu vi que era uma possibilidade para mim, porque ninguém falava nisso na época, né? Seria talvez uma opção. Então eu acabei perguntando para ele, falei que ele estava mais cabeludo e tal, e ele falou que tinha feito sim um transplante e me passou o contato do médico. Então você perguntou na lata e ele respondeu, o que não era muito comum, quero deixar claro, as pessoas, como nós falamos, existia um preconceito principalmente da classe masculina. Sim. E ele falou e você foi atrás, é isso? Ele falou, me deu o contato do médico, né, do cirurgião. Algumas pessoas escondem, os homens, né, principalmente, acho que durante um tempo passado, sempre tiveram muito pudor em falar sobre esses assuntos, assim, do que diz respeito, né, à vaidade, à estética. Mas ele me falou ali, naquele momento aquilo parecia ser uma salvação para mim, porque eu ia conseguir ter a minha cabeleira de volta e era isso que me interessava. Então eu fiquei com a cabeça nessa história por um tempo e acabei marcando uma consulta com o médico e logo na sequência a cirurgia. Eu devia estar ali já com uns 24 anos e foi aquela história. Tiraram uma faixa, né? Um pedaço bem grande do meu couro cabeludo. De fora a fora? Foi de fora a fora mesmo, foi de uma têmpora a outra praticamente. E naquela época, a única técnica que existia era a FUT, né? E aquele corte enorme que parece uma tira da faixa, né? O couro cabeludo. Uma faixa do lado ao outro, assim, certo, Tony? Sim, sim. E é uma técnica que eu diria ruim, porque ela é realmente muito invasiva. Eu saí de lá, por exemplo, com uma mega dor de cabeça, com a cabeça super inchada, sangrando,
e escorria realmente sangue mesmo, enfim. Não tive um cuidado pós-operatório, assim, de alerta do profissional, de me dizer como eu deveria cuidar, né? Eu fiquei uns 15 dias com muita dor, eu não conseguia virar de um lado para o outro dormindo, foi realmente muito ruim a minha experiência, né? Essa técnica, talvez a sua tenha sido um pouco mais traumática, mas essa técnica realmente era um pouco mais invasiva, mas vamos deixar claro mais uma vez que não existe técnica ruim. Era o que havia e ajudou muita gente feita de forma correta. Eu mesmo realizei a técnica FUT por uns 13 anos, com excelentes resultados e abandonei, hoje eu prefiro a FUE. Beleza. Bom, eu fiquei parecendo um pão de queijo, tá bom? Realmente, inchado, mas muito inchado. Aí eu fui aprendendo ao longo dos anos sobre transplante capilar. E percebi que o que foi feito ali foi totalmente ao contrário do que deveria ter sido feito. Porque ele pegava um bulbo de 5 fios e colocava aqui, bem na faixa da frente, no hairline, por exemplo. Porque acha que ficaria com uma aparência de cabelo mais cheio, saca? E é o que acontece, coloca ali, você tem os seus cabelos, mas com o passar do tempo, os seus cabelos vão caindo e fica aquele aspecto de cabelo de boneca. De boneca, que o pessoal fala. E a gente vai abordar também no outro episódio só sobre casos corretivos, mas é isso aí. O principal e mais comum erro de técnica é colocar folículos de mais de um fio na linha de frente, no hairline, que é a assinatura. Fica um hairline sem refinamento, aquele que os pacientes dizem, em vez de olhar para os meus olhos, a pessoa direciona para o meu cabelo. Tá certo? Mas nós vamos detalhar isso no episódio posterior. O que é muito ruim, é difícil, né? Eu já passei várias vezes por essa situação. As pessoas conversam com você olhando para o seu cabelo, mas enfim. E eu fiquei com os fios indo para um lado, outros para o outro, aquela coisa tudo meio bagunçado, tudo meio torto. E foi passando o tempo, eu passava a mão, percebia que parecia o cabelo do amigo do meu pai, sabe? Aquele cabelo que estava realmente esquisito, um cabelo de boneca. Eu acho que foi Bem falta complicado. de informação, desespero, voltar a ter cabelo, que é típico, já dissemos, do paciente mais jovem. E até explicado, né, pelo imediatismo. Desespero. Acho que é uma palavra que define bem. Desespero total. E ele colocou esses tufinhos misturados com os meus próprios fios, esse papo que a gente já teve. E por isso, no começo, eu não notei que tinha ficado, né, tão ruim, porque estava legal, tudo misturado ali. Mas aí eu percebi que os meus cabelos, os não transplantados, que eu ainda tinha, eles continuavam caindo, aí a situação foi ficando pior, ficando aparente. Você vai perdendo os cabelos, a situação vai piorando e prejudica a sua profissão, sua vida, sua autoestima. Eu sei muito bem o que é isso. Eu usava essa faixa. Não, você Eu usava, usava aqui a gente boné. colocou uma época que você usava vários recursos para cobrir o cabelo. Boné, chapéu, né? A gente vê você de gorro, touca. chapéu. Sim. É óbvio que isso compunha um estilo, mas é porque também te incomodava, né? Com certeza, com certeza. No Rio eu saía muito assim para festas e aí eu achava que o boné me dava um pouco de privacidade, porque eu abaixava muito o boné e ficava assim, tipo, olhando por baixo, saca? Sim. Mas também, obviamente, tinha a questão Que você não tem que pensar mais no cabelo, era um problema a menos. botava o boné e beleza, vamos que Se vamos. sentia mais autoconfiante. Até que um dia um cabeleireiro falou pra mim, olha, tem um médico em Belo Horizonte, que é um cara super profissional, pô, vai pra lá, faz com ele. Eu fiz uma consulta, fui até lá e ele veio, né, com a canetinha marcando, fazendo aquele hairline bem aqui na minha cabeça, na frente. Pô, eu achei, caraca, que ótimo. Eu pensei, esse cara, pô, vai solucionar meu problema, vai fazer eu virar o seu ídolo, Elvis Presley. Pá, um topetão. Aí eu fui lá de novo, uma outra vez, voltei e mesma situação. Mais uma vez, uma FUT, que é aquela faixa tirada do couro cabeludo. No caso do Paulinho, pelo que a gente vê, o médico, o segundo médico, tirou em cima da mesma cicatriz, o que foi um acerto, porque às vezes os médicos vão fazendo múltiplas cicatrizes, o que fica mais difícil ainda de corrigir. Então, ele fez em cima, porém, quando você faz em cima da cicatriz anterior, você alarga ainda mais a cicatriz prévia. Foi. Esse é o problema. Então, você tinha mais ou menos quantos anos, Paulinho, na segunda cirurgia? Acho que daí eu já tinha uns 27 para 29. Bom, pessoal, como vocês viram, Paulinho Vilhena ficou com uma cicatriz alargada na nuca e resultados inestéticos. Foram procedimentos que não ficaram legais e quando ele ainda era muito jovem. Nós terminamos então esse episódio aqui, mas a saga do Paulinho Vilhena, que é longa, continua no próximo episódio, o episódio de número 5. Vamos ver o pós-operatório difícil das cirurgias e trechos da novela Império, com o personagem Domingo Salvador, onde o Paulinho assume suas cicatrizes e seus resultados para o grande público.
Então, não perca o 5º episódio de Hair and More. Até lá!